Salmo de número 30, versículo 5. Como o pastor bem ensinou, Salmo de números, não o capítulo 30, porque Salmo não tem capítulo, porque é uma coletânea de Salmos. Então, Salmo de número 30, o verso número 5. Uma mensagem curta, rápida, nada de novo, mas bem enfática em cima de um único ponto. Salmo de número 30, verso 5. Amém. Quem que achou, vai dizer o amém que achou. Aqui no reto, não achou na mão. Tá reto aqui que eu sei. Então vamos ler. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vou repetir a segunda parte do versículo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Eu gostaria de pregar sobre essa segunda parte do versículo, sobre o tema de que a alegria, ela vem pela manhã. Só que, para eu falar sobre essa segunda parte, eu tenho que primeiro também falar do versículo inteiro. Como conversava com o pastor ali no Dia dos Pais, nos Salmos acontece muita questão do paralelismo. Então, a segunda linha ela vai enfatizar o que foi dito na primeira, seja em forma de contraste, seja em forma de reafirmação, está sempre ligado uma com a outra. Então, não tem como eu falar dessa segunda parte sem falar da primeira, e não tem como eu falar do versículo inteiro sem que eu fale do contexto do Salmo. Por mais que eu não vá me aprofundar nesse contexto, eu preciso ao menos falar sobre o autor para trazer a ideia do que o salmista está querendo nos dizer. Então, o primeiro ponto que nós entendemos aqui, na tua epígrafe, deve estar escrito no teu título, no seu salmo aí, deve estar escrito que o salmo foi escrito por Davi. Salmo, canção da casa da Salmo e canção na dedicação da casa, Salmo de Davi, dedicação para o templo. Então, está escrito que esse salmo foi escrito por Davi. Então, culturalmente, nós entendemos que esse salmo, ele foi escrito por Davi. E por ter sido escrito por Davi, nós sabemos que Davi, ele fora o rei de Israel. Além de salmista, além de pastor de ovelhas, além de poeta, Davi, ele foi o rei de Israel. E por ser rei de Israel, nós sabemos que Davi, ele foi um judeu. E por ser judeu, nós sabemos que na cultura judaica, eles tinham o entendimento de que tanto o mal quanto o bem vinha para a nossa vida segundo as mãos do Senhor. Então, nesse imaginário social dos tempos bíblicos, eles acreditavam que o mal vinha para nossas vidas pela mão do Senhor e o bem também vinha para nossas vidas pela mão do Senhor. Nós vemos no livro de Jó, numa só tacada, nós já falamos aqui, ele perdeu a sua riqueza e seus filhos. E nesse momento ele fala que nu ele saiu do ventre da sua mãe, nu ele voltará para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Olha o mal, ele dizendo que o Senhor havia tomado. E ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Agora na segunda atacada, Jó vai perder a sua saúde. E a sua mulher fala, você ainda mantém a sua integridade? Você ainda é fiel a esse teu Deus? E ele diz, como uma louca você fala, mulher. Recebemos o bem da mão de Deus, também nos receberíamos o mal. Nós estudamos aqui em Escola Bíblica Dominical, Noemi, no livro de Ruth. Ela sai lá de Belém, ela vai para os campos de Moab com seu esposo, seus filhos. Lá ela perde o esposo, lá ela perde os seus filhos. E quando chega, ela voltando para sua terra, o povo fala, não é aquela Noemi? E ela diz, não me chame Noemi, me chame de Mara. Pois grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. E ela ainda diz, o Todo-Poderoso me afligiu, a sua mão está sobre mim. Então nós vemos que naquela cultura, eles acreditavam que tanto o bem quanto o mal, eles vinham para a nossa vida pela mão do Senhor diretamente. Se nós formos ler a Bíblia como inteiro, o contexto bíblico como um todo, tanto a antiga quanto a nova aliança, nós vamos entender que Deus não traz o mal na nossa vida. Ele permite, às vezes, que o mal nos alcance, mas sempre com um propósito. E Ele tem o poder de fazer esse mal se transformar em bênção, irmão. Se o mal nos alcança, Deus ele consegue transformar em bênção. Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, por que eu estou falando sobre o mal? Porque o salmista fala que a ira de Deus, ela dura só
vai vir para a nossa vida, mas essa correção ela é temporária, porque Deus, Ele nos corrige. Então, por ira do Senhor, nós entendemos aqui como uma correção, porque Deus, Ele nos corrige. Se nós estivermos andando errado, nós iremos viver a correção do Senhor. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele corrige, mas essa correção, ela também é temporária. Deus não tem o intuito de nos corrigir eternamente. A correção civil sobre nossas vidas, essa correção, ela é temporária. Então, antes de entrar no versículo, eu precisava trazer essa ideia para nós, que o salmista entendia que a ira do Senhor aqui pode ser entendida como mal, mas vai ser temporário. Essa ira pode ser entendida como a correção, mas vai ser temporário. Tanto a ira como o mal ou como correção, ele vai ser temporário na nossa vida. A correção, ela vem da mão de Deus, mas o mal, ele não vem da mão de Deus. Deus permite. Às vezes o mal é consequência dos nossos atos e ainda assim Deus vai transformar em bem. E às vezes o mal, como foi no caso de Jó, o inimigo tentando contra a nossa vida, mas ele só encosta um dedinho em nós, se Deus assim permitir. E se Deus permitir, é porque Ele tem um propósito. E o seu propósito é maior sobre todas as coisas, irmão. Glória a Deus. Então agora nós vamos aqui. O salmista diz que a ira, ela dura só um momento. E nós falamos que essa ira, ela é a correção do Senhor. E nós já falamos que Deus, Ele nos corrige. Porque Hebreus, capítulo 12, versículo 11, vai nos dizer que a correção do Senhor, num primeiro momento, ela vai nos produzir tristeza. Ninguém que é corrigido no primeiro momento, ele sai feliz. Mas a correção, ela é aplicada para nos trazer gozo, para nos trazer alegria, diz Hebreus. Mas no primeiro momento, ela traz tristeza. É mais ou menos quando você vai num culto e você ouve uma palavra, e aquela palavra vai ao encontro da sua vida, que precisa de uma correção, e você sai com raiva de quem pregou, ou você sai falando mal de quem pregou, mas é a palavra que está atrás de você. A palavra de Deus está indo ali te perturbando, e você está indo, não sabia de nada, não sei por que ele está falando. Eu já fui num culto onde o pregador não me conhecia, não sabia de nada, muitos anos atrás, ele não sabia de nada. Quando eu sentei, ele falou sobre aquilo. E a Monique deve lembrar que eu cheguei em casa falando mal a beça daquele pregador. Eu falei, ele não sabe de nada, ele não sabe o que ele está falando, mas era Deus vindo atrás de mim, me corrigindo. A correção no primeiro momento, ela não vai trazer alegria, mas depois ela vai trazer gozo. 2 Coríntios 7,10 vai dizer que a correção do Senhor, ela produz tristeza, mas a tristeza do Senhor, ela vai depois nos produzir salvação. Mas a tristeza segundo o mundo, não. A tristeza segundo Deus, ela nos produz alegria, alegria para a salvação, porque ela traz arrependimento. Então Deus, Ele nos corrige com o intuito de nos arrependermos, irmão. Deus, Ele nos corrige para que nós possamos nos arrepender. E abre então teu coração para receber a sua palavra. A correção do Senhor, ela é temporária, mas todo o bem que a correção produz, ele é eterno, irmão. E Deus, ele só corrige, irmão, aquele a quem ele ama. Provérbios 3, versículo 12 vai dizer que Deus só corrige aquele a quem ele ama. É como na filosofia empresarial: se o cliente reclamou, dá graças a Deus, que ele ainda quer permanecer comprando com você. Se Deus está te corrigindo, porque Ele ainda não desistiu de você, Ele não desiste de ninguém. Então, se você está experimentando alguma área da sua vida, alguma repreensão do Senhor, Deus tem falado muito contigo sobre um assunto, Ele está te chamando a atenção, Ele está te alertando. E se Ele está te corrigindo, é porque Ele te ama. Só precisa de correção um instrumento que não está sendo usado de forma correta, irmão. Se eu for pegar uma maquita, eu não sei usar, eu vou fazer um corte, o pastor, depois que sabe usar, vai vir sobre aquele corte e fala: eu preciso corrigir esse corte aqui, o instrumento foi usado errado. O Brito, nosso maestro aqui, ele, se eu der uma dedilhada, ele vai ver que está errado, ele vai, como eu brinco com o Isaac, ele faz as notas musicais, eu nem sei qual é essa, sol maior, né? Sol menor. Mas às vezes não é o sol menor, eu só faço para ele assim. Mas às vezes o Brito olha para ele: o instrumento precisa de um conserto. Se eu fizer uma dedilhada, ele vai falar: precisa de um conserto. Mas por que precisa de um conserto? Porque ainda dá para continuar tocando. Eu tenho um cavaquinho lá em casa que não dá mais para corrigir, não dá mais para consertar. Mas se desse, eu iria corrigi-lo. Porque aquilo que Deus corrige é para continuar usando, irmão.
dia, dá graças a Deus, sorria, se alegre, agradece a Deus, porque Deus ainda deseja te usar. E se nós formos pegar a filosofia de um carro, que foi o que o Espírito Santo trouxe no meu coração, da quando eu vinha para cá, nós estamos com GPS. Às vezes nós estamos fora do caminho e ele te dá algumas rotas para você voltar. Aí você tem que voltar. Só que às vezes você está dentro do caminho, mas está andando errado mesmo no caminho. Porque tem um limite de velocidade que você avança. Tem um lado certo para você estar, se você está na baixa velocidade, que é a direita, você quer andar na esquerda. Você acha que está certo, mas dentro das conversões você está andando errado. Então Deus não só corrige quem está andando fora do caminho. Tem gente que anda no caminho, mas está andando errado. Mas Deus também vai corrigir e vai chamar a atenção para andar no caminho. Porque o caminho para quem está fora, tem que andar dentro, é Jesus. E quem está andando dentro de Jesus, mas não está andando com o comportamento correto, também tem o comportamento a qual é seguido. O Sermão da Montanha, Jesus nos ensina. Então todos que estão fora, ou estão no caminho fora, mas não estão andando, ou está no caminho, mas está andando errado, vai experimentar a correção. Então, sobre a correção, continuando, o salmista declara que o favor de Deus está a vida. No favor de Deus está a vida. Ele fala primeiro que a ira dura um momento, a correção dura um momento, mas agora ele traz um contraste. No seu favor está a vida. A correção que Deus tem para nós é temporária, mas o resultado que é a vida é eterna. Então, para cada correção que Deus tem para nós, Ele tem algo infinitamente maior e melhor, irmão. Então, experimente a correção de Deus que vem através do conhecimento da palavra de Deus. Só podemos ser corrigidos através da espada do Espírito, e a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos nos aproximar da palavra de Deus, para que possamos experimentar essa correção do Senhor. E para cada correção, Deus tem algo infinitamente maior e melhor para nós. Amém? Então agora eu posso entrar na mensagem, que é a segunda parte do versículo, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então nós já falamos aqui que o que produz o choro é a ira, que seria a correção ou o mal. Eles acreditam que vem da mão de Deus, mas nós sabemos no contexto geral que o mal não vem da mão de Deus. Deus permite que o mal se aproxime de nós, mas tanto a correção quanto o mal, ambos produzem choro, irmão. Vai produzir o choro. E o choro nos lembra tristeza, lembra desespero, o choro lembra ansiedade, o choro lembra depressão. A irmã acabou de falar que ela não conseguia dormir, a irmã só bebia. O choro, ele vem, às vezes, se for por preocupação, por algum mal que nos assola, ele vai nos tirar a nossa paz. O choro, ele vai nos tirar o sono. O choro, ele vai nos tirar, às vezes, até o apetite. Mas o salmista diz, vai passar. Porque o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Glória a Deus. Então eu não sei qual a noite que você passou chorando, mas eu tenho a palavra de Deus para você, vai passar. Como eu até brinquei com o Brito, o dia para o judeu, ele começa de noite, e o salmista está dizendo que o choro está durando a noite. Então ele já está dizendo que ele já está começando o empreendimento, o dia, a vida, chorando. Mas ele, ao mesmo tempo, ele diz também que a alegria virá pela manhã. Aleluia. Você pode ter começado a sua caminhada chorando. Você pode ter entrado aqui hoje, nessa noite, começando o culto chorando. Mas você vai sair desse culto sorrindo e alegre para a glória de Deus. Eu creio. Quem está falando aqui é Davi. Davi tem dia de choro. Davi já provocou choro na vida dos outros, mas Davi também teve choro provocado na sua vida. E ele mesmo, sabendo que o choro ele dura uma noite, ele sabia que também tinha alegria que viria pela manhã. Davi, ele chorou porque Saul o perseguiu. Davi chorou porque teve que dormir em caverna de Adulão. Davi teve que se esconder no deserto. Davi tomou um golpe de estado do seu filho. É o choro da amargura, o choro da decepção, o choro de ser perseguido a troco de nada. Não importa o tipo do choro que você passou aqui por essa noite, mas saiba de uma coisa, o choro ele é passageiro, mas a vida que Deus tem para nós, ela é eterna. Então o salmista ele diz que o choro dura uma noite, mas a alegria
era vem pela manhã. Então, como eu disse, Davi escreveu o Salmo. Davi entendia de choro. Mas você vai me dizer, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi passou por tudo isso. Davi chorou. Acho que o Salmo de Davi tem mais ele falando que queriam matar ele. Tinha mais gente perseguindo ele. Que se hoje em dia fala, Davi, não é possível, cara. Tu está sofrendo de algum transtorno, porque todo mundo está atrás de você. Porque só a maioria dos salmos dele é o vizinho está atrás dele, alguém está atrás. Porque a Bíblia vai relatar algumas passagens específicas, não relata a vida inteira de Davi. Então a gente não sabe todo o período que ele passou, mas no salmo tu consegue se aproximar um pouco dele, porque o salmo é ele falando a Deus. Então ele é um cara que o vizinho atravessava a rua, deixava ele para lá. O pessoal falava, não tem mais salvação para Davi, agora ele morre. Ele fala, dá um soco na cara do meu inimigo, quebra o queixo dele, Senhor. Ele fala tudo isso. Porque ele está sendo perseguido. Mas você vai dizer, mas ele não é um homem segundo o coração de Deus? Sim, ele era. Mas o fato de nós sermos conhecidos de Deus e termos intimidade com Ele, não vai nos impedir de chorar na caminhada, irmão. Mas a única certeza que nós temos é que esse choro, ele é passageiro, e o socorro de Deus é permanente. Porque em cada salmo desse que Davi está sofrendo, até inclusive nesse mesmo, ele já experimenta rapidamente o favor de Deus. É incrível. Na mesma situação que ele está falando, que ele está sofrendo, ele está pedindo para Deus tocar o queixo do inimigo, ele vai dizendo que Deus o socorreu. Então quem está falando aqui que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, foi alguém que experimentou do choro, mas ao mesmo tempo experimentou dos livramentos e do socorro do Senhor. E o mesmo Deus que socorreu Davi, ele está aqui nessa noite, irmão. Eu não sei a extensão de tempo que você tem chorado, irmão. Eu não sei quanto tempo você tem sofrido. Eu não sei quanto tempo você tem padecido. Eu não sei quanto tempo o desespero tem aflorado na sua alma, te tirando o sono, te trazendo agonia. Vai acontecer, não vai acontecer? Vai ser salvo, não vai ser salvo? Vai se libertar ou não vai? Morre ou não morre? Eu não sei, mas a única coisa que eu sei é que Deus ele tem poder para mudar esse cativeiro. Pode ser onde, irmãos? O salmista, na mesma situação, ele experimenta o favor de Deus. Então, repito aqui para você, o fato de sermos conhecidos de Deus, de termos intimidade com Deus, não nos isenta do choro. Mas temos a certeza que o socorro virá. Quer mais intimidade do que essa? Estamos aqui na ceia do Senhor. Jesus anuncia que virá o traidor, mas ele anuncia um secreto. Aí Pedro, astuto, percebe João reclinado no peito de Jesus. Faz um gesto para ele. Aí ele, Senhor, quem é? Jesus, aquele que botou a mão dele no prato. Judas Puloso, botou João já sabia. Chegaram a hora que ele falou para Pedro, deve ter falado, ele queria saber. Mas o que eu quero falar com isso? Intimidade. Quem tem intimidade descobre primeiro antes dos outros, porque busca, está ali, está com ele. Mas intimidade não isentou da ilha de Patmos, irmão. O cara terminou a vida exilado. A intimidade não isenta do choro, mas acredito que ele fechou o olho aqui, abriu o olho e estava lá na eternidade, irmão. Estava no paraíso. Então o choro, o fato de nós termos intimidade com Deus, sermos conhecidos de Deus, recebemos os segredos de Deus, não estaremos isentos do choro, mas temos a certeza que Deus ele virá nos socorrer. Então, continuando a mensagem, nós sabemos que Davi chorou, João chorou, Paulo e Silas choraram perto da meia-noite, cantaram o hino, mas Deus foi lá e socorreu. Na mesma noite que teve o desespero, foi a mesma noite que veio a alegria. Então, nós podemos experimentar o choro, vamos experimentar, não tem jeito. Tem gente aqui que já chorou essa semana, tem gente aqui que está chorando hoje, tem gente aqui que também vai chorar amanhã. Mas sabe de uma coisa, o socorro, ele virá. E às vezes a gente está chorando, mas o vizinho que é ímpio está sorrindo. Aí a gente fala, meu Deus, aí fica igual Asaf, olhando a vida dos outros. E eu vi um pregador falando sobre isso, é verdade. Antigamente, para tu ver a vida dos outros, tinha que ficar na janela esperando a hora certa. Hoje é só tu abrir a rede social, mais fácil. Né? Tu ficava, já sabia o horário, vou ver quantas compras ele está subindo. Quer um fajor na compra, é tic-tac, é traquilo, é o whey. Ficava olhando para ver, né? Mas aqui não.
Então, por que eu estou falando isso? Que às vezes nós olhamos que o vizinho que é ímpio está sorrindo, nós estamos chorando. Porque os discípulos passaram por isso. Eles estavam com Jesus, Jesus os chama e fala: vai chegar um momento que o mundo vai sorrir e vocês vão chorar. O mundo vai se alegrar e vocês vão se entristecer. Mas fica tranquilo, que a alegria virá pela manhã. A alegria vai vir. Eu estou anunciando a vocês que vocês vão passar. Porque ao mesmo tempo que Deus nos avisa que nós iremos passar, Ele já anuncia também o escape e o livramento, irmão. É só nós percebermos. Ele vai falando, porque a Bíblia diz que Ele não fará coisa alguma sem antes avisar servos e profetas. Os discípulos choraram, mas a tristeza deles foi temporária, porque a alegria, ela vem pela manhã. E é sobre isso que eu falei, que vai ser bem enfático. A alegria, ela virá, irmãos. O choro, ele é temporário. A tribulação, ela é temporária. O que te causa desespero hoje, te causa medo, te traz ansiedade, descansa em Deus, porque é temporário, vai passar. Aí você vai dizer, é fácil você falar, irmão, porque você não está vivendo. Pode parecer que não vai passar. Eu acho que os 60 dias que eu permaneci deitado em casa, pareceu uma eternidade para mim, mas foram só 60 dias. E eu achava que não ia passar. E como eu disse aqui da outra vez, quando eu estava no hospital, quando Deus já viu que eu ia perder a esperança, que eu já estava desistindo de comer, que eu comia mesmo, eu estava comendo no hospital, era delícia, mas quando eu já ia desistir de comer, o escape veio, o livramento veio. Eu lembro de uma mensagem que eu mandei para o rapaz, falei: irmão, hoje eu já vou desistir, chega. Eu não olho, não. Aí veio a mulher com um papelzinho, aí botou na minha cama. Eu falei: o que é isso aí? Não, a cirurgia é amanhã. Meu Deus! Eu vi que eu ia desistir. Então o escape, ele vem. Então quando Deus, ele anuncia, quando Deus permite o choro, ele já anuncia que a alegria, ela vai vir. É só você prestar atenção, irmão. Essa alegria, ela vem. Então não importa o tanto tempo que você está chorando, sabe que é temporário, vai passar. Deus, ele está te sustentando para que você passe. Aleluia. E a alegria, ela vem pela manhã, fala de novos ciclos, fala de novas oportunidades. O dia para o judeu começa de noite, mas de noite ninguém trabalha, de noite ninguém faz nada. Jesus diz: mas quando começa amanhã, é tudo para fazer tudo de novo. Vou ter novas oportunidades, eu vou ter novos ciclos, eu vou poder sorrir. Então Deus está falando aqui que tem gente que acha que porque chorou até hoje, não vai ter um tempo diferente, não. Vai ter um tempo de alegria, sim. Vai ter um tempo de sorrir, sim. Glória a Deus. E além de novas oportunidades, a alegria vem pela manhã, fala da intervenção divina na nossa vida. Deus, ele vai intervir, porque Isaías declara que a mão de Deus, ela não está encolhida para que não possa salvar. O que quer dizer isso? Deus não está Deus não está privado de alguma capacidade para poder agir dentro da nossa situação. Nós estamos até aqui, eu não consigo, mas a mão de Deus passa. A minha mão só vai até aqui, mas a mão de Deus, ela passa. Eu só consigo chegar até o teto, a mão de Deus, ela passa desse teto. Todas as minhas limitações, nas mãos de Deus, elas não existem, irmão. Então eu posso confiar nele, que vai ter um tempo de alegria sim, irmão. Só que tem um negócio, para nós recebermos essa alegria, para nós recebermos essa intervenção, para nós recebermos esse novo ciclo, para nós recebermos esse socorro eterno, que é dentro dessa vida eterna que Deus tem para nós precisamos confiar no tempo de Deus, irmão. Porque se eu não confio no tempo de Deus, eu não permaneço. Se eu não confio no tempo de Deus, eu não vou ver Deus agir. Se eu não confio no tempo de Deus, eu não vou estar aqui quando Deus chegar com o meu socorro. Então eu preciso confiar no tempo de Deus, irmão. É difícil. Mas nós temos o Espírito Santo que nos capacita, irmão. Por que nós precisamos confiar no tempo de Deus? Porque nós estamos presos nessa limitação de pretérito, presente e futuro. Eu amanhã, meio-dia, tenho algo para fazer, mas eu só consigo fazer quando chegar o meio-dia de amanhã. Eu estou preso aqui agora, eu não consigo chegar lá no meio-dia. A gente está preso em ano, mês, semana, dia, hora, minuto, segundo. Deus não, ele é eterno, ele está no presente indivisível. Ele está falando comigo aqui, ele já viu meu amanhã e voltou lá. Ele está lá e ele está aqui. O que eu preciso esperar acontecer para ir lá meter a mão, Deus já traz de lá e coloca na minha aqui. É como eu vi um pregador falando semana passada: ter fé é nós trazermos para a nossa mão aquilo que já está na mão de Deus. Quando Deus fala, ele não está construindo, já existe.
Então o que eu quero trazer para você? Que o socorro de Deus já existe. Nós só precisamos suportar o tempo dele e permanecer no tempo dele, porque o nosso tempo, se nós permanecermos, tivermos fé, pode cruzar para o tempo dele. O tempo dele sempre será o hoje. Só que eu nunca sei qual vai ser o hoje de Deus. Se é amanhã, se é depois de amanhã, ou pode ser hoje, agora. Eu preciso confiar sempre que Deus irá fazer. Eu olho para a situação, está tudo ao contrário, mas eu posso confiar. O hoje de Deus, porque sempre de Deus é hoje, então já está acontecendo. Eu só preciso esperar. Porque Deus ele tem prazer em me socorrer, porque a sua ira dura só um momento, a correção dura só um momento, o momento mau dura só um momento, e no seu favor está a vida, no seu favor, na sua graça está a vida, na sua graça está tudo que envolve a situação que Deus me deu a vida. Então os problemas que tem aqui, Deus já me deu a vida, Deus já me deu a solução. Tudo que vem para dentro dessa vida que Deus me deu, Ele tem a solução. Por isso que Ele não providenciou da terra vem o arroz, da terra vem o capim para o boi comer, do boi a gente mata a carne e come, lá na água já tem um alimento para o peixe, de lá a gente pega, está tudo envolvido dentro dessa terra, todas as situações. Os problemas que eu até mesmo arrumo para mim, não é de Deus, mas Deus tem uma solução. Às vezes ela não é proveitosa, porque Deus ele não vai me livrar das consequências, mas Deus ele tem uma solução, Ele não vai me deixar perecer. Então nós precisamos confiar nesse hoje de Deus, porque de repente esse hoje pode ser agora. Lembra de Marta? Lázaro morreu. Aí Jesus permanece no mesmo lugar, os discípulos não estão entendendo nada, Ele é eterno. Aí depois de passadinho, só peraí, quando Ele morreu a gente ficou, agora a gente está indo devagar, vai andando, vai chegar lá e o cara já está morto. Jesus ele dorme. Vocês não estão entendendo a minha realidade. Quando Marta chega, ela fala, Jesus, meu irmão morreu, aquela coisa que você conhece. Aí Jesus fala para ela, Ele vai ressuscitar. Ela, não, eu sei, Jesus. Depois que acontecer isso aqui, para depois acontecer isso, aí chega a ressurreição dos últimos dias. Para chegar lá, precisa morrer todo mundo. Precisa o reino chegar, precisa a volta do Messias, o Senhor está aqui, né? Mas vai ter o advento. Aí quando tiver, vai ter a ressurreição dos últimos dias. Aí Ele vai ressuscitar. Olha quanta coisa ela está falando. Precisa de um monte de Deus. Não, tem que crer em mim, depois verá. Ela está falando de depois de amanhã, a gente está falando de hoje. Por isso nós precisamos respeitar o tempo de Deus. Toda oportunidade que nós temos que servir a Deus, nós temos que aproveitar, porque o tempo de Deus é o hoje, é o já, é o agora. Não existe o amanhã, irmão. Porque antes houvesse dia, divisão de calendário, ele já é. Então Deus ele não está preso dentro dessa limitação temporária que nós temos, dessa sucessão de coisas que precisam acontecer. O próprio ladrão da cruz, ele chega para Cristo e fala, lembra-te de mim quando entrar no paraíso, Jesus, hoje. Vou entrar lá, hoje, daqui a pouco, tu vai estar comigo no meu. Lembra de encontrar também, tu vai estar comigo no paraíso. Ele acredita, quando é hoje que tu vai entrar. Então nós precisamos saber que o choro pode estar chorando hoje, mas hoje também Deus pode te trazer alegria. Para isso é preciso fé, para isso é preciso respeitarmos e suportarmos e confiarmos no tempo de Deus, irmão. E já caminhando para a conclusão, eu termino com a maior alegria da história, irmão. A maior alegria da humanidade, e ocorreu na vida dos discípulos, ocorreu no pior final de semana da história. Os discípulos estavam envoltos em tristeza, coração afogado em tristeza, decepção, talvez mágoa, medo, tudo isso ali. Aí Deus vem e traz a maior alegria da história. Por que eu estou falando? Porque no mesmo final de semana, Cristo foi preso, Cristo foi julgado, Cristo foi condenado, Cristo foi crucificado e na cruz ele foi morto. E também ele foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Mas ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, pela manhã, Deus o ressuscitou. Foi pela manhã, no mesmo final de semana, onde estava tudo dando errado, Deus vem e faz dar tudo certo. Deus vem e cumpre a sua promessa. Mas foi aonde? Foi pela manhã, irmão. O pessoal ainda estava começando a se arrumar para a sua atividade diária. Deus já havia surpreendido eles e trazido a maior alegria da história. Aquilo que parecia ser a maior tragédia da humanidade, Deus transformou no maior triunfo da
tua história, porque o Deus que nós servimos, Ele é especialista em transformar tragédias em triunfo, transformar tragédias em triunfo, transformar tragédias em triunfo, irmão. Como diz o pastor Ed René, Deus não desperdiça história. Se está acontecendo na sua vida, vai ter algum propósito. Deus ele não desperdiça história. Nós vemos que aprendendo a genealogia aí, pessoas que não deveriam estar, estavam na genealogia, porque Deus ele não desperdiça história. Nada que acontece na nossa vida é por acaso, porque tem um Deus que está sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. Então isso que está ocorrendo na tua vida hoje vai servir para o teu testemunho. Mas para isso você precisa vir para Jesus, você precisa estar com Jesus, você precisa andar com Jesus, porque essa graça que traz a vida, fala da vida eterna, e a vida eterna só teremos se tivermos Jesus, e não basta ter Jesus de professar, nós temos que ter Jesus na vida, nós temos que estar com Jesus, como a irmã Suzana falou, isso não vai nos isentar de errar, aqui não tem pessoas que já estão preparadas, tem pessoas que estão sendo preparadas por Deus para alcançar o céu, irmão. Então essa é a noite de estarmos com Jesus. Porque Romanos 8, 28 declara: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas foram chamados segundo o seu propósito. Eu tenho que estar no propósito de Deus. E o propósito de Deus é que sejamos semelhantes a Cristo. O propósito de Deus é que andemos com Deus como Cristo nos ensinou que deveria andar. O propósito de Deus é que herdemos a vida eterna. Então que nessa noite, se você ainda não tem Jesus, que você possa se decidir com Cristo nessa noite, para que você possa viver desse socorro de Deus. E se você já tem Jesus, permaneça nele. Permaneça nele. Não sei quanto tempo você está chorando. Como diz a pastora, eu nem quero saber. Eu quero saber do Deus que você serve. E esse Deus que socorreu Davi é o mesmo Deus que pode nos socorrer nessa noite. Então agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.